Fala Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. É todo o jogo do Fluminense, vitória do Fluminense 3x0. 3x0, o Fluminense pegou o Paysandu duas vezes na Copa do Brasil. 3x0 no Maracanã, 3x0 agora no Mangueirão, belíssimo Mangueirão, bem iluminado, gramado, chuchu, beleza. O Fluminense botou um gramado bom pro Fluminense, bem iluminado, um palco maravilhoso, o Fluminense dá show. Começou a festa do Fluminense logo com 3 minutos de jogo. Falta do Arias da direita. Cano chegou escorando, fazendo 1x0 pro Fluminense. Tudo que foi conversado pelo Márcio Fernandes na pré-eleição do jogo foi por água abaixo com 1x0 Fluminense no agregado 4x0. Logo com 3 minutinhos de jogo. Então isso aí já deu uma tranquilidade para quem estava em casa. Os tricolores que foram ao Mangueirão assistir a partida, tá, porra, jogo tranquilo. Mesmo assim, o Paysandu fez uma pressão, adiantou as suas linhas sobre a defesa do Fluminense, buscando o empate. O Fábio fez uma, 2 ou 3 intervenções. Mesmo com toda essa pressão em cima do Fluminense, o Fluminense teve algumas saídas de bola errada. Teve um lance do Felipe Melo que, meu Deus do céu, de deixar o cabelo em pé. A gente sempre vê essa jogada dos zagueiros na frente do goleiro e fica no imaginário da gente, um pessimismo da gente, que vai dar merda. E quase deu. O Felipe Melo rolou a bola, o cara do Paysandu pegou a bola, chutou, o Fábio fez uma grande intervenção, evitando o empate do Paysandu. Então o Felipe Melo chegou lá no ouvido do Fábio: ó, depois te dou uma grana aí, valeu, porra, me salvou. Porque a gente ia descer lenha no Felipe Melo depois desse vacilo. Mesmo assim, com toda essa pressão do Paysandu, principalmente no primeiro tempo, ali 13, 15 minutos, em que eles tiveram uma ou duas oportunidades em cima do goleiro Fábio, mesmo assim o Fluminense conseguiu jogar. Teve aos 29 um chute do Ganso, perigosíssimo, bela jogada dele, que ele gerou, movimentou o corpo para o lado, deu um tapa, quase meteu um golaço na gaveta. Uma belíssima roubada do André aos 31 minutos, André que também fez um bom jogo. Não só o André, o Lima também no meio de campo, deu passe de calcanhar, de calcanhar ou letra pro Keno, deu chute, né? Porque o Lima ele arrisca, abre ali para ele tá de fora da área, ele manda a bota. Bom jogador o Lima, fez uma boa partida novamente com a camisa do Fluminense, né? À toa que tá ganhando aí oportunidades. A falha do Felipe Melo foi aos 33 minutos do primeiro tempo, que o goleiro Fábio salvou. Aí o Keno perdeu um gol após linda jogada ali, os camaradas fazendo triângulo. E triangulação, o Fluminense tá expert em triangulação. Teve essa jogada aos 40 minutos do Keno, poderia sair um golaço da temporada, que eles fizeram uma tabela, o Lima, o Keno, também teve o Ganso também participou dessa triangulação ali. O Fluminense faz triangulações na entrada da área adversária, que é coisa difícil de fazer, você costuma ver mais pelos lados do campo. Chega o lateral, o meia, junto com o atacante do extremo ali pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, faz aquela triangulação maneira. Mas não, o Fluminense faz em todos os setores do campo, e com um meio de campo muito sóbrio e com muita intensidade no modo de jogar. O Alexandre ficou mais preso à lateral esquerda no primeiro tempo. Já no segundo tempo ele soltou mais. Ele fez um bom primeiro tempo, mas ali na lateral esquerda se apresentando para o jogo. Mas no segundo tempo ele participou das jogadas no meio de campo junto com o André. Você via o Alexandre fechando, tanto que ele deu uma enfiada de bola para o Keno, que o Keno perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Mas aquela enfiada que o Alexandre botou é de Ganso, é de jogador de categoria. O meio de campo do Fluminense foi muito bom. Teve jogadores ali que souberam sair desta marcação, e quando o Fluminense saía dessa marcação, principalmente pelos lados do campo, pelas laterais, e essa bola chegava no meio de campo e encontrava um buraco da marcação do Paysandu. O Paysandu ele espremia o Fluminense no setor defensivo, mas quando o Fluminense saía dessa pressão, encontrava um buraco na intermediária. Aí o Fluminense brinca, irmão. Aí a bola vai do André, vai pro Ganso, vai pro Lima, daqui a pouco tá no Keno. E o Fluminense hoje, especificamente nesse jogo, que entrou com o time principal, né, depois de meter 3x0 no Maracanã no jogo de ida, teve a imprensa dizendo que o Fluminense ia poupar um jogador X e Y e acabou não poupando ninguém. Só o Marcelo que ficou no Rio de Janeiro, entrou com o time principal que tinha de melhor.
Mesmo assim, entrando com o time melhor e metendo 3-0 no jogo da volta, no agregado 6-0, garantindo uma verba aí de 3.300.000 reais pela classificação nas oitavas de finais, o Fluminense soube poupar as suas peças importantes, porque depois tem um jogo contra o Fortaleza e depois tem um jogo contra o River, pela Taça Libertadores, jogo importantíssimo na temporada. Como é que o Fluminense soube poupar os seus principais jogadores, mesmo colocando eles dentro de campo? Vamos lá, o Fluminense gosta muito de jogar pelo lado direito em cima do Arias. Todas as jogadas no meio de campo são viradas para o lado do Arias. É o Arias. E eu já falei em alguns vídeos que o Keno é esquecido do lado esquerdo, e principalmente o Alexander. Nesse jogo contra o Paysandu, quem foi mais acionado foi o Keno pelo lado esquerdo. E o Keno fez um grande jogo, um bom jogo. Foi um dos melhores jogadores na partida de hoje, porque ele foi acionado e foi exigido dele. Drible, velocidade, jogadas de linha de fundo, infiltrando, partindo por dentro, fazendo na diagonal, o Alexandre também utilizando o corredor, também fechando o meio, participando das jogadas de troca de passe. O Alexandre fez um jogão. E o Keno também pelo lado esquerdo. No segundo tempo, o Keno deu uma cansadinha, que é normal, pelo que ele correu. O Arias ficou mais ou menos aquele boi na sombra ali, deu passe. Ele que é o garçom, né? Garçom preferido do Internacional, deu aquele passe maravilhoso pro gol do Cano, recebeu algumas bolas, fez alguma jogada, não correu tanto como ele é de costume ele correr durante as partidas, depois foi substituído, né, aos 14 minutos, aos 14 ele saiu para a entrada do bom JK, sempre defenderei o JK, sou da tropa do Urso, então saiu aos 14 minutos do segundo tempo, correu pouco, quando a gente fala correr pouco, né? Pô, o cara correu pra caramba. Mas em comparação aos outros jogos, em que tudo era ali pelo lado direito, nesse jogo contra o Paysandu foi diferente. Então saiu aos 14. O Ganso também foi poupado, saindo aos 14 minutos para a entrada do Pirani. O Samuel Xavier do lado direito, que não foi tão bem assim, saiu para a entrada do Guga. E assim o Cano também acabou saindo. O Cano saiu com 26 minutos do segundo tempo para a entrada do bom e ensaboado Isaac. Olho no Isaac. O Isaac, ele zigue-zague. Um bichinho é ensaboado. Então ele entrou no lugar do Cano aos 26 minutos. E assim o Fluminense foi poupando seu jogador. O Felipe Melo saiu no intervalo para a entrada do Manuel. Fiquei feliz em rever o Manuel, que entrou bem, fez um bom jogo. Acho que o titular da posição é o Manuel, né? Já que botou ele para jogar aí no lugar do Felipe Melo no intervalo. Que tal colocá-lo no jogo contra o Fortaleza para ele ganhar ritmo de jogo? Porque o titular é ele. Ele é o melhor zagueiro que nós temos depois do Nino. E o Fluminense foi conseguindo seu placar aí, rapaziada. Com 3 minutos, gol do Cano, assistência do Arias. Aos 43 minutos, golaço do Keno de fora da área, coroando o seu bom primeiro tempo, aos 43. Aí fomos para o intervalo no agregado com 5-0, já praticamente classificados para as oitavas. Aí o golaço do John Kennedy aos 27 minutos do segundo tempo, para classificar o Fluminense de vez para as oitavas de finais. Mais um bom jogo do Fluminense, mais um jogo tranquilo do Fluminense, mais uma boa apresentação do timaço do Fernando Diniz. Nem precisou poupar. Foi com um time completo, mexeu ali com o que precisou mexer. Isso aí, o Fluminense só tá ganhando de golear. 3-0 em um, 3-0 no outro. Todo jogo o Fluminense joga bem. Eu tô ficando mal acostumado. Tô mal acostumado. Diniz me deixou mal acostumado com tanta goleada. 3-0 pra mim é goleada, tá? Deixa aí nos comentários. Pra você 3-0 é goleada? Pra mim é. Na minha época, quando eu era moleque, era. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos.